A quarentena adotada em grande parte do país em razão da pandemia da Covid-19 forçou empresas de diversos segmentos a mandarem seus funcionários para casa, onde eles passaram a trabalhar em regime de home office. Mesclar trabalho presencial e à distância deverá ser comum no cenário pós-pandemia. Mas quais as implicações trabalhistas desse novo contexto? Para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje do Hora Extra é o advogado Rafael Lara Martins. Seja bem-vindo novamente à Hora Extra, doutor Rafael. Obrigado, é sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Doutor Rafael, a alteração da forma clássica da relação empregatícia já é regulamentada por lei e também foi tratada na reforma trabalhista de 2017. Em razão da pandemia e da necessidade de distanciamento social, essas normas têm que ser seguidas pelas empresas ou o caso é diferente agora? Olha só, teletrabalho existe desde a década de 40, quando a gente começou a possibilitar conexões à distância por meio de internet, de enviar o trabalho sem precisar ir à empresa, começou-se a falar em teletrabalho. Na Europa, na década de 90, a gente já começava a discutir juridicamente isso. No Brasil, nós tivemos um pouco uma demora na aceitação legislativa. Começamos em 2011, quando o artigo 6º da CLT foi alterado, e na reforma trabalhista a gente finalmente passou a ter um capítulo específico de teletrabalho lá no texto da CLT. E agora veio a pandemia, veio toda essa ansiedade legislativa de uma mudança, de uma nova forma de enxergar o trabalho, onde todas as pessoas saem do ambiente empresarial, saem de dentro da empresa e mesmo sem estar muito preparadas vão para a sua casa ou para qualquer outro lugar realizar o teletrabalho. E foi curioso isso, porque muita gente que não estava sabendo, que não acompanhava de perto a legislação trabalhista, começou-se a se perguntar: o que eu preciso do ponto de vista legislativo para o teletrabalho? E aí no início da pandemia nós tivemos a MP 927, que veio fazer uma regulamentação de emergência no teletrabalho, e eu sempre lembro, a MP 927 não inventou o teletrabalho e nem regulamentou o teletrabalho. Isso já existia na CLT. E nós não precisávamos, salvo por um detalhe, a possibilidade de o empregador simplesmente determinar que de imediato o empregado passasse a fazer o teletrabalho. Nós não precisávamos de uma regulamentação, porque na regra geral, na CLT, o empregado só pode ir para o teletrabalho se ele concordar, se houver um acordo entre empregado e empregador. Já em pandemia, enquanto vigeu a MP 927, isso poderia ser determinado somente pelo empregador com prazo de 48 horas de antecedência. Uma discussão que ainda é polêmica é se o teletrabalho é incompatível ou não com o controle de jornada. Muitos empregados reclamam que extrapolam a jornada. É possível o pagamento de horas extras? Olha só, regra geral, teletrabalho não combina com controle de jornada, teletrabalho, a própria legislação diz que não é compatível e que, portanto, não existe o controle de jornada, como consequência disso, não existe horas extras para o teletrabalho. Agora, aí a gente abre duas questões, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Primeiro, quando o empregador faz esse controle, e fazer esse controle ele pode ser direto ou indireto. Eu posso fazer um controle de jornada por meio, por exemplo, de um empregador determinar que o empregado faça login num sistema para trabalhar. Imagine aí agora, por exemplo, as empresas, operadores de telemarketing que têm o trabalho no horário fixo e que tem que trabalhar logado no sistema da empresa. Isso existe um controle. Se existe esse controle formal, anunciado, de uma forma que é clara, é claro que na existência do controle você pode sim prever horas extras. Agora, nós também temos o controle indireto, aquela expectativa de controle. Aquele gerente que manda uma mensagem para o empregado, 8h30 da manhã, o empregado demora a responder, responde 9h15 e o empregador ou o gerente fala: ora, mas por que você não me respondeu? Você está no seu horário de trabalho. A partir disso, você começa a perceber, começam a surgir elementos de que ali existe um controle de jornada. Se esse controle existe, a doutrina tem caminhado para entender que as horas extras são compatíveis. Uma outra linha, e eu me filio a essa linha, defendo isso, é que, na verdade, em teletrabalho, eu nunca vou ter horas extras. Agora, quando eu
desvirtuo o teletrabalho, passando a existir um controle de jornada, eu descaracterizo o teletrabalho e passo a caracterizar uma modalidade distinta, que seria de trabalho à distância com controle. E aí eu mudo a classificação do ponto de vista doutrinário de trabalho à distância com controle, de teletrabalho para trabalho à distância com controle, e aí ele é passível de horas extras. Chega no mesmo resultado, que é o que a gente gostaria de saber, que é que o trabalhador que está tendo a sua jornada controlada tem sim direito a horas extras, mesmo no teletrabalho. Doutor Rafael, a opção pelo home office pode ser uma tendência daqui para frente em várias empresas, né? Isso pode mudar a forma como consumimos também. Esse novo normal tem seus desafios. É preciso haver, na sua opinião, uma inovação legislativa para esse novo normal? Metade da empresa em casa, metade da empresa presencial? Precisa? Olha, sempre que há uma relação diferente, a gente quer uma alteração legislativa. Nós brasileiros somos apaixonados por inovação legislativa. Estamos a todo tempo querendo uma nova lei, uma lei que regule. Nós temos o péssimo hábito de que, se a legislação não regular a vírgula do que eu vou tratar, a gente abre espaço para interpretações diversas. E isso é o maior problema que a gente enxerga no direito do trabalho. As interpretações diversas, a insegurança jurídica. Por isso que eu digo sempre, seja bom ou ruim, uma legislação protetiva ou não, mas que ela seja uniforme, que ela não tenha espaço para uma diferença de interpretações. E é por isso que a gente acaba pedindo legislações. Então, eu sinceramente entendo que não é necessário uma legislação. Eu acho que o que a gente tem é plenamente factível para a gente lidar com esse novo normal, porém, em conhecendo essa amplitude de interpretações que a gente tem no direito e no processo do trabalho, quando chegam aos tribunais os temas, me parece que, infelizmente, nós precisaremos de algumas alterações legislativas, alguns detalhes, como, por exemplo, a jornada mista. A jornada mista é uma grande dúvida, porque disse que está em teletrabalho aquele empregado que ele trabalha habitualmente, preponderantemente fora da empresa. E aí eu te pergunto, o que é trabalhar preponderantemente fora da empresa? Eu posso ir na empresa uma vez por semana? Uma vez por mês? Não, mas eu quero que o empregado ele trabalhe dia sim, dia não. Um dia na empresa, um dia em casa. Um dia na empresa, um dia em casa. Como é que fica isso? Qual que é a legislação? E aí, infelizmente, a gente precisaria, por causa da nossa característica de interpretação das leis, de uma nova legislação. Apesar de que estamos em tempos de negociação. E o ideal é que, se houvesse uma negociação entre os empregados e os empregadores, formalizado num acordo coletivo de trabalho, e aí sim nós encerraríamos de vez esse assunto. Doutor Rafael, é necessária a alteração da cláusulas contratuais se o trabalho passar a ser remoto daqui para frente, por exemplo? Bem, o que a gente está vivendo é uma situação provisória, né? Agora pensemos que esse trabalho passe a ser definitivamente remoto. Em tese, não há necessidade de alteração. Por que eu digo que em tese não há necessidade de alteração? A legislação do teletrabalho, na CLT, previa de que o trabalhador e o empregador tinham que, previamente ao teletrabalho, estabelecer um contrato, principalmente relacionado ao custeio da infraestrutura, dos meios que ele vai utilizar para o teletrabalho. E aí, durante esse teletrabalho de pandemia, como era algo emergencial, inesperado, estabeleceu-se que o empregador e o empregado poderiam fazer isso em 30 dias. Então, os empregados e os empregadores que definiram nesse espaço de 30 dias essa relação, eles podem aproveitar esse instrumento, se ele já tiver adequado à vontade deles, e continuar com a validade desse trabalho remoto nesse instrumento. Agora, infelizmente, muitos empregadores não cuidaram desse detalhe e estão sem um contrato. A eles é essencial que faça a regulamentação o quanto antes. De toda forma, se houver alguma alteração no combinado, na relação entre o trabalhador e o empregador, aí é bom sempre fazer essa alteração, essa atualização contratual. Dentre as obrigações do empregador também está o pagamento de internet, de celular, o fornecimento de todos os equipamentos necessários a esse teletrabalho? Gostaria muito que essa resposta fosse um sim ou não, né? Mas a gente tem diversas acepções para a gente poder pensar nela. O teletrabalho e os meios que a gente usa, e principalmente agora, que foi emergencial, ninguém estava preparado, ninguém tinha um ambiente adequado, todo mundo improvisou muito, né? A gente passou a aceitar
distanciamento sem qualidade, principalmente eletrônica. Mas passando esse tempo de pandemia e pensando no teletrabalho tradicional, aquele que vem para ficar, nós vamos ter que analisar isso de uma forma bastante objetiva. Do ponto de vista da legislação, o empregador e o empregado podem combinar como que vai ser esse custeio. Se o empregador paga, se o empregado paga, quem que vai ser o responsável. Mas o que acontece? Qual que é o conceito geral disso? O trabalhador, ele vai usar aquele mesmo celular que ele usa para o dia a dia? O celular que ele tem é o suficiente para ele trabalhar? Sim. Então não justifica um pagamento maior em razão da utilização desse celular. O computador do teletrabalhador é o mesmo que ele usa no dia a dia? Sim. Então não precisa de fazer esse pagamento. A internet que o trabalhador já tem na casa dela é a internet que ele vai usar para trabalhar? Sim, então não justifica. Agora, a internet não era o suficiente, ele vai ter que fazer uma contratação de um plano melhor. Aí a gente começa a entrar num campo de debate. Agora, independente de quem tem a responsabilidade, de quem tem que fazer esse pagamento, de quem assume esse risco da atividade, o custeio da atividade, aí existe uma porta de oportunidade. Empregados e empregadores podem definir entre eles valores que nem têm natureza salarial, valores de natureza indenizatória, valores cíveis, né, para pagamento, por exemplo, do aluguel do celular, do aluguel do computador, um custeio de internet, até um direito de imagem, quem sabe, colocando um valor fixo, um valor mensal, até no contra-cheque do empregado, e sobre isso não vai haver incidência de natureza salarial, INSS, FGTS, 13º. Então, o mais importante é dialogar, ver as necessidades, as expectativas, para a gente chegar contratualmente entre empregado e empregador na melhor solução. Tudo pelo consenso, né, doutor Exatamente. Rafael? Doutor Rafael, há também empresas que já voltaram, outras que vão começar a voltar e tem empregados com medo dessa volta. A empresa pode obrigar o empregado a voltar a trabalhar presencialmente? Olha, o empregado ele só não vai trabalhar se ele tiver um atestado médico. Em absolutamente qualquer outra situação, o empregador ele tem sim a deliberalidade de determinar que o empregado volte a trabalhar. Mas é bom lembrar que nós temos determinadas recomendações dos órgãos de fiscalização, acompanhamento da legislação trabalhista, que dizem que esse trabalhador, que é o grupo de risco principalmente, ele tem que ficar afastado do local de trabalho. Agora, do ponto de vista legislativo, não há essa obrigatoriedade. O que tem que ser observado é, se o trabalhador tiver um atestado médico, uma recomendação médica determinando o afastamento, isso tem que ser obedecido. Caso contrário, faz parte da deliberalidade do empregador determinar que o empregado vá trabalhar fisicamente no local de trabalho. E nessa volta ao trabalho, a empresa é obrigada a pagar um transporte particular para o empregado, já que o transporte público pode ensejar maiores riscos de contaminação? Não há obrigatoriedade. Alguns municípios determinaram, sob o ponto de vista da polícia sanitária, do ponto de vista do poder municipal, que isso fosse feito. Mas isso é pontual, a depender do município e a depender da atividade da empresa. Regra geral, não existe essa obrigatoriedade. O que nós temos que alertar é que a Covid-19, ela pode vir a ser caracterizada como uma doença do trabalho se ficar efetivamente comprovado de que o trabalhador ele adquiriu aquele trabalho em decorrência da atividade que ele exerce ou que ele adquiriu aquela doença no local de trabalho. E essa exposição do transporte público pode sim ser um fator de exposição desse empregado a depender da condição, o que é muito difícil do ponto de vista probatório, mas, regra geral, não há essa obrigatoriedade. Só para voltar ao teletrabalho, ele foi considerado, na sua opinião, produtivo nessa pandemia e pode ser adotado daqui para frente por muitas empresas? Eu realmente acredito que onde há compatibilidade de teletrabalho, se descobriu que ele é possível. O maior medo, historicamente falando, das pessoas, dos empregadores, das empresas, é que em casa as pessoas não teriam ali a disciplina para trabalhar. Eu acho que a gente descobriu essa disciplina, eu acho que o nosso povo, ele percebeu que evitar o trânsito é saudável, que estar perto da família é saudável, que você pode ser produtivo num ambiente que não é um ambiente laborativo, mas que a gente nunca vai deixar de ter saudade daquele momento do cafezinho, de encontrar as pessoas, e o ideal é a gente encontrar um meio termo nessa harmonia aí de trabalho, casa, lazer e tudo mais.
Muito obrigada pelos importantes esclarecimentos aqui hoje, doutor Rafael. Obrigado, eu. É sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com o advogado Rafael Lara Martins sobre as implicações do teletrabalho no pós-pandemia. Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelo portal, pelas redes sociais, pela rádio web. Até a próxima semana.